o Senhor ouvirá quando ele clamar. Amém? Glórias a Deus. E estes salmos de Davi que o Senhor trouxe aos nossos corações esta noite é um pouco diferente do que ele está confessando no Salmo 4. Mas nós entenderemos que em nossas vidas nós estamos também sujeitos a termos estes momentos que Davi ele está tendo aqui neste salmo. Então nós iremos estar lendo o Salmo 22, a partir do verso 1. Vamos ler até o versículo 11. Glórias a Deus. Salmos 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, e estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois dele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, venha, Senhor, falar conosco neste momento. É o momento da Tua palavra, Senhor, é o momento do Senhor falar aos nossos corações. O Senhor é quem sondas, o Senhor é quem esquadrinha, e o Senhor é o que tem o poder, Senhor, para quebrantar. Quebranta os nossos corações, ó Pai. Senhor, nós oramos por tantas coisas, mas esquecemos muitas das vezes de orar para que o Senhor quebrante os nossos corações. Muitas vezes, Senhor, estamos com o coração duro, ao qual não entra, Senhor, a Tua palavra, ao qual a Tua palavra, Senhor, muitas das vezes é como a semente jogada entre as pedras. Deus amado, mas que a Tua palavra esta noite seja lançada em uma terra fértil, e que venha prosperar, dar o seu fruto a 30, 60 e 100 por um. Esta semente é a Tua palavra, Senhor. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, leva toda a mente cativa ao santuário da Tua glória, e te levando as palavras de vida eterna, em que a Tua palavra produza o resultado ao qual será enviada aqui esta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Amém e amém. Pode se sentarem. Aleluia. Estão cooperando conosco na segunda noite a Neia e o Bruno. Amém. A Neia e o Bruno aceitaram Jesus há 21 dias atrás. Glória a Deus. É isso. E estão retornando hoje aqui à casa do Senhor. Amém. Vocês são bem-vindos também, juntamente com o Edson, a Ângela e o Heitor. Amém.
Glórias a Deus. Aqui nós vemos, pode continuar, os salmos onde o rei Davi, ele, pelas suas palavras, nós já vemos que é um salmo diferente. Assim como nós vimos alguns salmos de Asaf, que era um levita do Senhor, no tempo de Davi. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eduardo, troca essa daqui. Davi, ele inicia estes salmos de uma maneira que às vezes nós lemos e não lembramos quem repetiu este salmo, o primeiro versículo dele. Às vezes nós achamos que estamos sós em determinadas situações de nossas vidas. Às vezes pensamos que Deus nos esqueceu. Às vezes imaginamos que o mundo está contra nós. Pensamos que todos que estão ao nosso redor, glórias a Deus, não tem a capacidade de nos ajudar. Mas este último ponto é bem verdadeiro, porque às vezes Deus permite coisas em nossas vidas que, ainda que muitas pessoas tentem nos ajudar, ainda não conseguirão nos ajudar, porque é algo que Deus ele tem para tratar em particular com cada um de nós. Ainda que a nossa família mova de todas as maneiras tirar aquela dor que está nos matando aos poucos, com palavras, com aconchegos, ainda assim, isso não irá sarar dentro de nós. Porque Deus, ele permite determinadas situações em nossas vidas, porque Ele quer tratar no íntimo dos nossos corações. Às vezes Deus permite que nós venhamos ser muito afligidos, para que nós venhamos, muitas das vezes, se voltar para Ele e reconhecê-lo, que somente Ele é Deus, que somente Ele pode mudar qualquer situação de nossas vidas. E o primeiro versículo destes salmos, quem repete ele é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Em um dos piores momentos da sua vida, se não pior, aqui nesta terra, que é quando Ele estava ali na cruz, olhou para o céu, em Mateus 27, 46, e Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus, o Deus conosco, Emanuel, aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que tinha em si próprio toda a santidade do único Deus, porque Ele é o único Deus. Ele chegou ao momento de sua vida que Ele clamou ao Pai. E clamor, irmãos, não é igual oração.
Muitas das vezes nós pensamos que é a mesma coisa. Porque a oração, por exemplo, quando nós entramos no nosso quarto, nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor. Buscamos a intimidade de Deus. Mas clamor é diferente, irmãos. Quando você clama é porque você está de uma maneira que somente Deus, e você está reconhecendo Ele naquele momento, que somente Deus, Ele pode arrancar aquela angústia, aquela aflição, aquela dor de dentro de você. Então você clama: Senhor, socorro. O clamor é um socorro. E quando você pede socorro, você não pede: por favor, me socorre. Se você está em meio, por exemplo, a uma grande tempestade, e você está perdido ali, não sabe para onde ir, você irá clamar: socorro, por favor, alguém me socorre. Você irá gritar: socorro, eu preciso de ajuda. E o clamor é assim, irmãos. E Davi está clamando aqui, está pedindo por socorro, está perguntando ao Deus Todo-Poderoso: Senhor, o Senhor tem me desamparado, o Senhor não tem ouvido a minha voz, o meu clamor, a minha oração. E muitas das vezes, irmãos, nós passamos por isso. E é muito difícil nós lembrarmos, irmãos, de angústia e não lembrarmos de Jó. Quantas coisas Jó passou, quantas coisas Jó sofreu. Jó, um homem que, conforme a palavra nos ensina, Deus dá testemunho dele, chamando-o de íntegro, chamando-o de um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Deus permitiu que a angústia viesse sobre a vida de Jó. E não foi qualquer angústia. Jó, no seu tempo, era o homem mais rico de toda a terra. Ele perdeu toda a sua riqueza. Mas como nós sabemos que a nossa maior riqueza é a nossa família, Deus também permitiu que Satanás tocasse na família de Jó. Jó tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, e os 10 filhos de Jó foram mortos. E quando a esposa de Jó olha para Jó, vê ainda ele ali, clamando a Deus, glorificando a Deus, e dá um checkmate ali em Jó: amaldiçoa este Deus e morre. Você ainda está clamando, Jó? Olha o que nós perdemos, olha a situação que nós estamos. Você ainda está orando a este Deus, Jó? Qual foi a atitude de Jó? Jó 1, verso 21. E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que nós teríamos, irmãos, essa fé que Jó teve neste momento? Será que nós teríamos verdadeiramente esta confiança que Jó teve neste momento? A única pessoa que ficou viva, a sua esposa, ainda jogou terra ali nos sonhos, nas esperanças de Jó. Mas Jó foi um homem temente a Deus,
Um homem que confiou em Deus. E voltando aqui, irmãos, para o que Davi está falando, se nós analisarmos o verso 3, Davi ele diz: porém tu és santo, e que habitas entre os louvores de Israel. O que Davi estava falando ali? Estava apenas fazendo uma confissão? Não, Davi estava falando: Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me ouvindo, e mesmo assim está fingindo que não está me ouvindo. Davi estava falando para si, guerreando contra a sua própria carne. E neste momento a carne de Davi estava sobressaindo ao Espírito de Deus. Porque Davi estava falando: olha, por exemplo, eu estou na casa de Deus. Senhor, eu estou na tua casa. Há quanto tempo eu te sirvo? Há quanto tempo eu te louvo? Há quanto tempo eu busco a tua face? E mesmo assim o Senhor permite essa situação em minha vida. Era exatamente isso que Davi estava falando. O Senhor está aqui. Será que o Senhor não está vendo a minha aflição? Mas Deus, Ele está vendo a aflição, as angústias. Deus, Ele está contemplando. Mas muitas das vezes isso é para moldar a nossa fé, para moldar o nosso caráter, para moldar aquilo que precisa ser mudado dentro de cada um de nós. Porque somente Deus pode trazer a transformação que cada um de nós necessita em nossas vidas. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, irmãos, as profecias, muitas profecias de caráter ruim estão se cumprindo em nossas vidas. Aonde Paulo ele falava a Timóteo que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a falsos mestres, procurariam para si aquilo que agradava o seu ego. E nós estamos vivendo isso em nossos dias. Aqui em nossa nação brasileira, mais ou menos entre 1992 e 1993, a teologia da prosperidade chegou em nosso país. Anos depois, apareceu uma nova teologia, a teologia da confissão positiva, que ela ensina que tudo aquilo que você pedir a Deus em confissão, Ele é obrigado a te abençoar, a te dar aquilo que você está pedindo. Se você não alcançar aquilo que você está pedindo, é porque você não é de Deus, é porque você tem um espírito de miséria. Isso está devastando o Evangelho de Cristo, porque não foi isso que Cristo pregou aqui nesta terra. E isso, quando a pessoa ela engole isso gera algo dentro dela. Ela confia naquilo, que se ela confessar, se ela pedir, Deus será obrigado a te dar aquilo que ela está pedindo. E isso muitas das vezes frustra a fé de muitas pessoas, porque a pessoa muitas das vezes não alcança aquilo ao qual ela está pedindo. Então ela vai pensar: eu não estou capacitado, eu não estou preparado, ou eu não estou fazendo de uma maneira correta, então eu vou me afastar dos caminhos do Senhor, porque eu não estou alcançando aquilo que eu estou pedindo. É algo que tem tirado, infelizmente, muitas pessoas da presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele combatia isso em seu tempo. Na carta aos Filipenses, olha o que ele fala ali no capítulo 3, verso 2: acautelai-vos
Acautelai-vos, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos cães, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu podia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. No verso 7 do mesmo capítulo ele diz: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Paulo era um homem que era bem sucedido em sua época, antes de ser convertido. Paulo era um soldado romano, um soldado que, apesar da sua estatura baixa, que a biografia de Paulo fala que ele tinha não mais do que 1,60 m, era um homem baixinho, mas um homem guerreiro. Ele está falando aqui: olha, eu tenho tudo o que eu poderia conquistar. Ali, entre a metade de alguns versículos, Paulo vai falar: eu sou circuncidado, eu sou um hebreu. Mas Paulo ele chega à conclusão que tudo que ele tinha para ele não era nada mais, nada menos do que uma perda. Porque todo o tempo que ele usou da sua vida anteriormente para conquistar tudo aquilo que ele tinha conquistado, não valia de nada. Por quê? Porque ele conheceu o Cristo verdadeiro, o Messias, ao qual os judeus estavam esperando e esperam até os dias de hoje. Mas o que isso tem a ver com estes ensinos que ensinam hoje em dia? Quando Paulo ele cita aqui: olha, acautelai-vos dos cães, estes cães ao qual Paulo está falando aqui não eram cachorros, cães que nós vemos, animais que nós vemos hoje em dia. Esses cães aqui eram falsos profetas, ensinamentos tortuosos da palavra de Deus, que ainda naquele tempo já havia pessoas ensinando. E isso era algo bem frequente entre os judeus, chamar falsos ensinadores de cães. Se nós olharmos lá em Isaías, no capítulo 56, verso 10, nós iremos ver a mesma coisa. Isaías falando, onde ele diz o seguinte: os atalaias do meu povo são cegos, eles não veem nada, todos são como cães, ou seja, falsos profetas ou falsos ensinos, cães mudos, que não podem latir, estão sempre deitados, dormindo, são os preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cães são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu povo não entendem nada, todos seguem seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. E o que nós vemos em muitas denominações, irmãos, hoje em dia, são pessoas buscando os seus próprios interesses. Pessoas que querem não ganhar almas
almas para Cristo, não ganhar almas para o reino do Senhor. Não querem ovelhas para o pasto do Senhor. O intuito deles é arrancar a lã das ovelhas. Eu sei que é algo muito duro de se dizer, mas é algo que a palavra de Deus ela nos alerta desde muito tempo. Desde o tempo dos profetas. Miqueias, ele foi um profeta que combateu muito isso em seu tempo. Combateu os falsos ensinos, os falsos profetas. E no tempo de Miqueias até mesmo aqueles que eram estudados, os que eram magistrados da época, também cometiam este tipo de corrupção. Então é algo que vem desde muitos anos atrás. E que no tempo de Paulo, Paulo já advertia, para que nós viéramos estar em alerta. Esta confissão eu trago, este análise aqui, porque se fosse no tempo de Davi, se isso já acontecesse no tempo de Davi, essa confissão positiva, talvez Davi nem estivesse mais nos caminhos do Senhor, talvez tivesse morrido desviado dos caminhos do Senhor, como muitos reis de Israel assim fizeram. Mas Davi, irmãos, nós o conhecemos como um homem segundo o coração de Deus. Independente dos seus erros, das suas falhas, Davi ele foi um homem que não deixou de confiar. Ainda que este Salmo 22 fale ao contrário, mas foi apenas um momento da vida de Davi. Foi apenas um momento em que Davi passou por aquela angústia e achou que Deus não estava mais ouvindo ele. Mas Deus ele continuou ouvindo a oração, o clamor. Mas isso não quer dizer, igreja, que Deus ele é obrigado de nos abençoar, de mudar aquela situação naquele exato momento. Mas nós temos que esperar o tempo de Deus, pois existe um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, diz a palavra do Senhor. Aleluia! No versículo 4, olha que Davi ele diz: em ti confiaram nossos pais, confiaram e não foram confundidos. Novamente Davi ele traz a menção aqui de algo que ele queria, mas não estava alcançando. E muitas das vezes quando nós temos estes pensamentos, nós erramos em falar algo que não é verdadeiro. Davi estava falando: olha, lá no tempo do Egito, os nossos pais clamaram e o Senhor ouviu. E novamente Davi está trazendo menção a ele: o Senhor não está me ouvindo? Mas Davi esqueceu que o povo passou 430 anos lá no cativeiro. Você sabe o que é 430 anos? São 4 gerações. 4 gerações passaram ali no cativeiro. O que isso quer dizer? O que a lei do Senhor ela nos ensina ali em Êxodo no capítulo 20, que todos aqueles que cometerem pecados, dos pais aos filhos, Deus lembraria até a 3ª e a 4ª geração. O que aconteceu ali, irmãos, foi nada mais nada menos um cumprimento da palavra de Deus. Quando estava chegando a 5ª geração,
Deus permitiu que o povo saísse dali do Egito. Todo o pecado que nós cometemos aqui nesta terra, nós sabemos que o crente, aquele que crê, aquele que aceita o Senhor Jesus, é justificado. Mas há consequências, irmãos. Ainda que nós sejamos perdoados, há consequência dos nossos atos aqui nesta terra. Gálatas 6,7: tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Um exemplo nós vemos também na vida de Davi. Davi, depois que comete adultério e depois que comete um assassinato, a mulher ao qual ele tinha cometido adultério engravidou dele, que era Betseba. E ali o profeta enviado por Deus, Natan, vai até ele e fala: olha, você pecou. Davi reconhece o seu erro, pede perdão a Deus. Deus perdoa Davi, mas houve uma consequência. O profeta falou que aquela criança que estava sendo gerada no ventre daquela mulher não iria viver. Davi orou, Davi jejuou, Davi clamou, mas mesmo assim a criança nasceu e morreu. Uma consequência a uma pessoa que tinha sido perdoada. Haverá uma consequência, mas a palavra de Deus diz que não da maneira que nós merecíamos, porque Ele conhece a nossa estatura e sabe das nossas limitações. A sua palavra nos ensina assim. Mas independente das consequências que Davi passou, Davi foi um homem que sempre que ele errava, sempre que ele pecava, ele reconhecia os seus erros. E é algo que Deus ele preza muito em uma pessoa. Quando a pessoa reconhece o seu erro, quando a pessoa reconhece suas falhas, quando a pessoa reconhece que errou, quando a pessoa não bate seu peito e fala: eu fiz, eu faço. Porque o próprio Davi, no Salmo 51, verso 17, ele fala isso, que Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado na sua presença. Deus não rejeitará. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Olha os versos 5 e 6, o que Davi ele diz: a ti clamaram e escaparam, a ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu, novamente Davi, olhando para o seu eu, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Davi novamente, eu costumo dizer, irmãos, que nos momentos de angústia, nós somos humildes. E é muito fácil você ser humilde em momento de angústia. É muito fácil você ser humilde em algum momento de aflição ou de vergonha. É muito fácil. Mas e quando você está tudo bem, tudo está dando certo em sua vida? E nós vemos isso em muitas pessoas. A humildade passa longe. Provérbios 15:33 diz que diante da honra vai a humildade. A humildade diante de Deus é algo que nós estamos plantando, porque Tiago ele diz que aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, ao seu tempo Deus o exaltará. Jesus Cristo ele disse:
durante o seu ministério aqui nesta terra, que aquele que se exaltasse, ele abateria, mas aquele que se humilhasse, ele exaltaria. Então, irmãos, a matemática de Deus, ela é diferente da do homem. Porque o pobre é o que é rico. Aquele que está no pó é aquele que será exaltado. Aquele que é sábio diante dos homens não tem sabedoria alguma, mas aquele que é humilde, que muitas das vezes não sabe nem ler nem escrever, é grande diante de Deus. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós, que nós busquemos esta humildade, que nós não venhamos atribuir nada de mal de nossas vidas a Deus, porque, irmãos, se nós formos ver verdadeiramente, nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada. Sabe por quê? O que é que nos salvou? Nós somos salvos pelo quê? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo é que nos salva. E é pela essa graça que nós estamos sendo conduzidos, é por esta graça que nós estamos sendo guiados. Aleluia! A graça é um favor não merecido por cada um de nós. Se fosse o tempo da lei, a lei também é um favor, mas a lei é um favor merecido. Você pecou, você errou, então você está condenado ao castigo. E é para isso que a lei serve. Se você cometer algum ato ilícito lá no mundo, a lei está ali para te punir. Mas Jesus Cristo veio para justificar, não os sãos, mas justificar os doentes. Pois Ele mesmo falou que Ele veio não para os sãos, mas sim para os doentes. Sabe aqueles coxos que Jesus ele responde? Coxos, mancos, cegos, que Jesus responde ali aos discípulos de João Batista, quando João Batista manda perguntar: Senhor, é o Senhor mesmo que nós devemos seguir, esperar? E Jesus fala: olha, volta lá e fala para João, os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Sabe quem eram esses, irmãos? Doentes. Eram cada um de nós. Simboliza cada um de nós, esses doentes. Doentes espirituais, que não reconhecíamos o Senhor como o único Deus. Aleluia! Mas o Senhor ele veio para trazer sobre as nossas vidas esse refrigério e esta sabedoria gloriosa. No Salmo 37, Salmo de Davi, no verso 7, ele diz, muitas das vezes isso acontece com a gente também. Davi está falando aqui, olha, nestes salmos: eu sou desprezado e o meu próximo é abençoado. Eu faço o bem, o meu próximo, mesmo fazendo mal, está sendo prosperado. Olha o que Davi ele fala neste salmo. Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que trama maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, pois isso só lhe trará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. É uma promessa de Deus. Não adianta nós muitas das vezes nos queixarmos: Senhor, fulano está prosperando e eu ainda estou passando por isso. Irmãos, Deus manda nós esperarmos nele.
Mas esperarmos, descansarmos, não é nos acomodarmos, não. É nós continuarmos ali, lançando a semente, regando. Não é isso que Paulo falou? Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Somente Deus dá o crescimento. Aquilo que você está plantando de bom nesta terra irá prosperar, porque a sua palavra não volta. Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Para encerrarmos, versos 7 e 8. Todos os que vêm zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que é o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Davi estava falando novamente do seu próximo, daqueles que estavam ao seu redor, olhando a sua aflição, olhando o seu desespero naquele momento, e falava: olha lá, não é aquele crente, não é aquela pessoa que vai na igreja, não é aquela pessoa que está sempre falando de Deus. Por que aquilo está acontecendo com ele? Riem dele, zombam dele. Era isso que Davi estava falando. Davi achava que tinha sido esquecido. E se você tem esse sentimento que foi esquecido por Deus, saiba de uma coisa, que Deus nunca esquecerá de você. Mas existe algo que faz divisão entre você e Deus. Este algo é o pecado. Deus nos ama de igual maneira, mas o pecado faz com que exista uma barreira entre nós e Deus. Não é um pecado que nós cometemos involuntariamente, irmãos. É o pecado voluntário. Você sabe que é errado e mesmo assim o faz. Então que nós venhamos analisar as nossas vidas. São sentimentos que Davi teve, que nós também temos. Mas você sabe, irmãos, algo maravilhoso. O mesmo homem que escreveu o Salmo 22 é o mesmo que escreveu o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim e na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o Salmos, irmãos, que nós temos que pegar como exemplo para cada um de nós. Ainda que exista os Salmos 22, onde Davi ele venha queixar-se com Deus, que nós venhamos lembrar que o Senhor ele continua sendo aquele que tem cuidado de nós, o nosso verdadeiro pastor, o pastor do seu rebanho. O que ele diz no último versículo: certamente a bondade e a misericórdia
vida. O que isso quer dizer? Ainda que você caia, ainda que você se afaste dos caminhos do Senhor, ainda que você muitas das vezes volte as costas para Deus, Deus ainda terá misericórdia, compaixão e te amará para todo sempre. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos destruídos e consumidos nesta terra, e é pela sua misericórdia que nós estamos aqui esta noite. Se coloquem de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Digno de honra e de glória tu és, Senhor amado. Oh, aleluia. Tu és santo, tu és poderoso. Quando eu ainda não era conhecedor da palavra do Senhor, há uns 9 anos atrás, eu tinha certas convicções de crentes, e eu já falei isso outras vezes aqui. Achava que os crentes eram tudo bobo. Achava que todo crente estava ali unicamente para dar o dinheiro para o pastor. Eu tinha esta convicção na minha mente. Mas o Senhor, Ele me colocou em uma situação em minha vida que também eu olhei para um lado, olhei para o outro e achei que estava sozinho. E se você tem algo em sua vida que você olha e vê que não pode, não vê algo que traga mudança, olhe neste momento para a cruz de Cristo, para o seu sacrifício ali naquele Calvário, pela dor que Ele passou, pelos nossos pecados, pelo seu sangue derramado. Porque somente Jesus Cristo, somente Jesus, Ele pode mudar a nossa história. Se você quer tomar essa decisão esta noite, Deus Ele tem te dado essa oportunidade. Se você quer aceitá-lo esta noite, abre o teu coração. Ele está batendo na porta do teu coração esta noite. Abre o teu coração. Não deixe que nada venha impedir. Deus está te chamando esta noite. Tem alguém em nosso meio que quer receber este convite e aceitá-lo? Voltar aos caminhos do Senhor? Amém. Pode estar vindo aqui, gente. Glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, eu costumo dizer que é uma decisão que, quando eu tomei essa decisão, no dia que eu tomei, eu cheguei em minha casa e eu falei: e agora? O que meus amigos, o que minha família vai pensar de mim? Mas hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Deus, Ele tem um propósito que vai muito além dos nossos projetos, dos nossos sonhos, porque a sua vontade ela é perfeita, irmãos. E tem algo perfeito que necessita de mais alguma perfeição? Não existe. Deus, Ele tem a perfeição sobre as nossas vidas. Às vezes nós pensamos assim: eu só vou para os caminhos de Deus quando eu estiver liberto deste vício, de algo, daquilo. Não, Deus, Ele te chama e Deus, Ele trabalha em seu ser e vai te moldando, te moldando aos poucos. Amém? Eu estarei passando o microfone, o pastor Sérgio estará fazendo esta oração. Amém? Parabéns. Ângelo, nós estaremos orando. Amém? Pode ficar aqui. Glórias a Deus. Pastor Sérgio. Graças a Deus. Paz, sua igreja. Amém. Amém? Deus é bom, né? Como está o lembrando da Ângela? A
melhor decisão que Deus tomou da vida. Amém? Então, Deus vai te abençoar grandiosamente. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aqui está a anja, Pai querido. Aleluia.